Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa criptoanálise do dia 27 de fevereiro de 2023. Bom pessoal, não fiz vídeo durante a semana para falar de coisas importantes, né? Mas eu acho que assim, como vocês devem acompanhar vários canais de cripto, né, e de economia, vocês devem ter observado que a gente teve uma previsão de inflação, né, do PCI, que é um dos índices que o Fed americano mais acompanha para avaliar, né, aumento de preço, e esse índice veio acima do esperado. Então, além deles terem revisado os índices de janeiro, né, e colocado eles para cima, né, o que anulou aquela falsa, né, visão de que a inflação estava caindo, e agora eles tiveram esse dado acima do previsto. Então, o que aconteceu, né, pessoal, é que, né, de uma tendência aparentemente de alta, né, as criptos começaram a cair e na sexta-feira caíram bem, né, até que chegou naquilo que eles chamam, né, no ponto máximo de queda, onde se esperava que se chegasse, porque para se manter a situação atual, porque se caísse mais do que aquilo não estaria, né, mais configurada a queda, ele retornaria para alta. Mas assim, pessoal, quando eu olho, né, eu fico acompanhando esses, né, eu não vou chamar de picaretas, tá? Vou chamar de grafistas que só olham gráficos, tá? Então vou dar a chance da boa fé de que eles estão fazendo a coisa, né, dentro da boa fé. E realmente, né, eles olharam, viram no gráfico que tinha ali, né, um suporte nos 22.900 para o Bitcoin. O Bitcoin chegou ali no suporte, né, no sábado de manhã e depois, né, não voltou mais naquele suporte. Ok, até aí tudo bem, tá, pessoal? Até aí tudo bem, mas se a gente for olhar, né, pessoal, aqui as bandas de negociação, né, o que a gente viu, né, depois do sábado de manhã, né, onde chegou nos 22.900, foi duas bandas de flutuação aqui, o Bitcoin ali, né, nos 23 mil baixo e no máximo chegando lá nos 23.300, tá? Então ficou aí oscilando nessa banda, né? Teve alguns momentos aí de entrada, tá, de venda, alguns momentos assim que entraram, né, bastante, uma tentativa de quebrar aqui, mas não teve força para quebrar, tá? Mas o que me chama atenção é agora, né? Agora não, né? Ontem à tarde, foram 3 movimentos, tá? Que destoaram muito do mercado, que fizeram, né, uma modificação de preço. Então, quando acontece esses tipos de movimento, tá, pessoal? E eles são muito pontuais, tá? E eles provocam uma alteração grande de valor. Eu realmente começo a desconfiar de manipulação, tá, gente? Não é algo normal. Por quê? Porque isso aconteceu no domingo, tá? No domingo é o dia de baixa liquidez no mercado, né? Então, nenhum dos mercados regulares está funcionando no mundo e você tem, né, talvez aí, né, acessoriamente o mercado cripto funcionando, porque as corretoras funcionam 24 horas e tal, e tudo bem. Mas a gente teve movimentos, então, no domingo, que são movimentos totalmente fora da curva, tá? E movimentos intensos. E eu marquei 3 grandes movimentos, tá? 3 grandes movimentos. E esses movimentos realmente provocaram uma alteração no curso das coisas que estavam acontecendo no mercado. É isso que eu quero que vocês observem, né? A gente veio aqui numa tendência, né? Teve aqui, olha, antes do almoço já teve aqui uma tentativa, tá? E veja, por que isso me chama muita atenção, gente? Porque isso destoa demais, tá, do que aconteceu o final de semana todo. E destoa principalmente da realidade econômica que a gente está observando. Então a gente está vendo uma realidade econômica, né, da quinta para sexta-feira mudou-se muita coisa, né, muitas perspectivas. Né, o Fed já está sendo cotado para subir 0,5% os juros, sendo que essas pessoas aqui achavam que o Fed já ia parar de subir os juros e até setembro já ia virar, já ia fazer o tal do pivô,
que já ia começar a baixar os juros em setembro. Então vejo que as expectativas das pessoas que jogaram tanto as ações como as criptos para cima eram de que o Banco Central americano não só pararia de aumentar já na próxima reunião, como começaria a baixar os juros em setembro. E essas expectativas foram todas mudadas. Então agora a gente tem não só a primeira expectativa que foi mudada, e não foi agora, né, mas foi semanas atrás, com a vinda do resultado, né, dos empregos, é de que o Fed não ia mais poder abaixar juros esse ano. Essa foi a primeira mudança de perspectiva. Só que o mercado não se abalou com isso. E agora veio essa questão da inflação, e aí o mercado sentiu, né, as ações caíram, o DXY, que é a força do dólar, foi lá em cima, tá? E as criptos também caíram. Só que aí você vê movimentos, então, que são totalmente contrários a essa nova precificação, a esse novo, né, quadro que se apresentou. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Mas de meu ponto de vista, fazendo uma análise aqui, né, fria e textual, a gente está vendo manipulação, né? Então a gente está vendo aqui que você tem alguns players, tá? E eles já fizeram isso em outros momentos em janeiro, já foram rastreados, tá? Que final de semana eles iam lá e empurravam o preço um pouco para cima, um pouco mais para cima, um pouco mais para cima. Então com isso, né, eles aproveitam o momento de baixa liquidez, tá? E provocam, com certeza, né, a liquidação das pessoas que estão em short aqui, de uma maneira que eu diria até certo ponto, tá, gente? Não é proibida, né? Então a gente não pode chamar isso de ilegal, mas de uma maneira a certo ponto que quebra um pouco da lealdade do jogo no mercado. Porque você está colocando no mercado uma situação onde você permite que alguém consiga manipular o mercado num determinado momento onde os players não estão jogando. Então é um risco muito grande você operar vendido no mercado desse, tá? Você fazer um short, porque você simplesmente pode, né, acontecer como aconteceu aqui, né? Então você tem aqui, né, toda uma indução e aí vão sendo liquidadas as pessoas que estão aqui numa expectativa legítima de que os preços vão cair, mas que não conseguem ficar no jogo por causa de pessoas assim, né? Por fundos, né? Por instituições, isso aqui são valores institucionais que entram comprando e comprados, né? Então eles entram manipulando o mercado. E você vê que é muito pontual, né? O mercado está bem devagar, aí eles vêm e fazem essa forçada de barra aqui, tá? Aí depois quando eles param, o que acontece? Começa a cair e andar de lado. Aí eles vêm de novo, joga lá para cima de novo. Aí o que acontece quando eles param? O mercado começa a andar de lado, começa a cair. Aí eles vêm e jogam de novo. O que acontece depois que eles fazem isso? O mercado começa a cair de novo. Então a gente percebe, pessoal, que isso aqui é manipulação clara, manipulação, né, expressa. Esta é uma das coisas, tá, gente, que eu tenho falado já há algum tempo aqui, né? E a gente sempre procura explicar para quem chega e que tem um pouco de racionalidade, né? Eu dispenso idiotas, tá? Vou deixar bem claro. Vez ou outra aparece um idiota aqui para comentar coisas imbecis, tá? Eu, assim, sinceramente, eu não estou interessado, eu não preciso te agradar para pagar minhas contas, você é um intruso aqui, você não é bem-vindo aqui, né? Então, se a pessoa que está recebendo a informação já sabe, já entendeu. E, pessoal, o que a gente tem que trabalhar aqui, né, é com estas questões aonde a gente vai, né, enfrentar esse quadro de manipulação. E a saída para isso é regulamentar as criptos, tá? Não tem outro jeito. Então precisa ser regulamentado. Essas operações aqui tem que ser claras. Quem está fazendo, onde está fazendo, né? Porque essas pessoas estão manipulando. Essas instituições estão manipulando o mercado. Isso não pode ficar assim, né? Então se usa o anonimato das criptos que surgiu. Vamos voltar lá atrás. Que surgiu, né, para se proteger os indivíduos do Estado, né? Para se criar um anonimato para se proteger
Vamos voltar lá atrás no manifesto dos cypherpunks, tá? Que antecede o Bitcoin, que era você criar um sistema de trocas econômicas para proteger as pessoas perante o Estado. E o que a gente vê aqui agora é que existem grupos econômicos, né, que manipulam isso agora e utilizam isso para tirar dinheiro das pessoas. Exatamente essas pessoas, esses indivíduos, né, que buscam a cripto para se proteger do Estado, mas que aqui acabam sendo lesados por grandes metacapitalistas que estão aqui para se aproveitar dessas brechas para lesar as pessoas. Isso tem que estar muito claro, tá? Por isso que eu não gosto de anarco-vigaristas. Anarco-vigaristas, né? Eles negam o Estado, mas ao mesmo tempo eles lambem as botas de metacapitalistas. Eles estão doidinhos para receber um dinheirinho do metacapitalista, para ser uma propaganda, para ser, né, um impulsionamento, para ter, né, uma parceria, para ter publicidade, para ter, né, para eles serem lá os escravinhos, né, de metacapitalista. Então assim, anarco-vigaristas eu quero distância, por quê? Porque essa gente não tem ética. Eles ficam falando que existe uma coisa que se chama princípio da não agressão, mas é mentira. Porque eles atuam para esses tipos de psicopatas do mercado que vêm aqui para destruir a economia das pessoas. Não tem conversa com esse tipo de gente aqui. Não tem conversa. Não me interessa. E eu vou continuar denunciando, vou continuar falando, vou continuar mostrando essas coisas. Não vou parar. Psicopata aqui não se cria. Comigo não. Bom, gente. E aí, olha só. Dados de realidade, né? Se vocês forem ver, então aquela desculpa, a velha desculpa, tá, gente? A velha explicação para tentar encobrir, sabe? Essas picaretagens de final de semana, assim. Não, é porque a Ásia, né, no domingo, ela já começou a operar e por isso, então, que essas coisas estão acontecendo é porque está vindo da Ásia, porque agora a Ásia que vai bancar o novo, né? A nova alta, o novo mercado de alta vai ser impulsionado pela Ásia. Então, assim, essa conversinha mole já está correndo e eu vejo que começa a se replicar no bando dos zumbis, né? Os zumbis vão falando isso, um zumbi fala isso pro outro e aí os zumbis daqui a pouco todos já estão falando essa mentira. Então, saiu um estudo lá do Crypto Trade, acho que o nome é CryptoQuant, tá? Se vocês quiserem seguir depois. E ela fez um estudo e mostrou e verificou que não está tendo alteração, né, de atuação do pessoal da Ásia, né, no momento noturno, que lá para eles é dia. Continua a mesma coisa, então não mudou nada. E aqui uma prova também que não é a Ásia que mexeu no mercado no domingo, que a gente está olhando aqui, isso aqui é um print aqui da madrugada, tá? Né? Onde para eles já é dia, já é segunda-feira, né? E um print da madrugada onde os mercados todos da Ásia aqui estão caindo, tá? Todos os mercados estão no vermelho. Japão, Hong Kong, Coreia, China, todos os mercados e Austrália, todos os mercados no vermelho. Então essa conversa mole de dizer que, olha, é a China, é o Japão que estão posicionando, é a Coreia, isso está vindo da Ásia, porque a Ásia agora que vai liderar esse mercado de alta, que já começou. Cara, gente, é isso que me incomoda bastante nesse mini mercado de picaretas, é porque a mentira, né, a fake news, a invenção, e tudo que é para ludibriar as pessoas é colocado sem nenhum problema, porque você não tem nenhuma punição. Se você fizer uma palhaçada dessa no mercado de ações, você puxa a cana nos Estados Unidos. Né? Então essa é uma questão que precisa ser colocada. Precisa ter regulamentação isso aqui. As pessoas estão sendo enganadas, gente. Até saiu um artigo falando aí que os brasileiros estão dentre os que são os mais ou foram mais enganados, que mais perderam dinheiro com Bitcoin. Olha, gente, eu não sei o que dizer, sabe? Até eu coloquei isso aí na comunidade aqui do canal,
Assim, a gente está 2 anos explicando aqui, mas não adianta, né? Pelo jeito, é assim. Você precisa ter o otário, né? Disponível para você ter o psicopata que engana ele, né? Que é uma correlação, né? É uma dupla que forma, né? Você tem que ter o idiota, o otário, que é enganado, e você tem que ter o psicopata. Aí o psicopata vem e se aproveita. Então isso parece que é algo, né? É algo bem assim, né? De Terra Brasília, assim, é uma coisa bem comum de acontecer, né? Então você está aqui explicando as coisas, mostrando o bastidor dessa picaretagem toda aqui e, né? E aí é aquilo, né, pessoal? É difícil. Aí a pessoa vai lá ver o canal que o cara diz pra ele que vai chegar lá no que o Bitcoin nunca mais desce dos 60 mil e não sei o que. Aí você vai vendo essa, você fala, meu, cara, não dá, né? Não tem jeito. Aí outro dado de realidade, tá, pessoal? É que o Fed não pode domar a inflação sem aumentos significativamente maiores que causarão uma recessão, diz o jornal. Então, assim, o que eles estão analisando aqui? Eles estão analisando de que que vai, né, acontecer? O Fed vai ter que aumentar mais os juros. Já tem, por exemplo, né, até analista já projetando que se as coisas continuarem assim acelerando, né, e no verão a inflação tende a aumentar, né, então começa a primavera nos Estados Unidos daqui a pouco, aí vem o verão, é uma época que o pessoal consome mais, que o pessoal está na rua, o pessoal está vivendo, está viajando, está gastando, então tem uma inflação maior. Então já tem, né, analistas prevendo que a inflação pode sim acelerar até o final do ano e chegar a 12%. Tá? Não sei se chega, tá, gente? Isso aí analista tá falando, né? Assim como o cara fala que o Bitcoin vai chegar, né, a $1 milhão, né, daqui 3 meses, né? Tem cara que vai falar disso aí. Não sei fazer essa análise. Que não depende, né, muito do que a gente espera, mas sim da realidade dos dados, de como é que tá, né? A gente sabe que está acelerado, que pleno emprego nos Estados Unidos. Foi injetado muito dinheiro na economia nos anos da pandemia. Então, assim, cara, esse dinheiro está circulando. Está na mão das pessoas. As pessoas estão consumindo. E, assim, os aumentos que teve, né, os juros nos Estados Unidos ainda estão negativos. Eles estão abaixo da inflação. Né, eles não são juros positivos ainda, né, contracionistas. Né, as pessoas acham, olha, está em 4,6% o juros nos Estados Unidos. Está alto, hein? Mas a inflação está mais que isso. O núcleo do PCE agora veio 6,3, 6,4. A inflação tá, olha aí, perto dos juros. O juro está longe ainda. E até por isso que teve analista, uma reportagem que eu vi hoje, falando, olha, os juros tem que chegar a 6,5% para conter a inflação. E só assim que vai ter impacto. Só que se chegar até esse valor, pode sim causar uma recessão, né? E aqui, né, uma discussão sobre isso, né? E olha só, gente. A análise aqui é de que, né, a inflação retornaria ao normal no final de 2025. Pessoal. Então veja, não é assim como estavam dizendo. Não, até setembro a inflação já caiu, já resolveu. É isso que eu acho interessante, sabe? Ficaram falando isso, né? Espalhando isso, né? E não tiveram consequência nenhuma dessa fake news econômica, vamos dizer assim. Como se pudesse, assim, abaixar a inflação rápido, né? Ficaram 2 anos, gente, injetando dinheiro na economia como nunca. Estados Unidos. E agora, em 6 meses, vai baixar a inflação. Com juros negativos. Então, assim, a falta de racionalidade, né? A ignorância econômica, a ignorância macroeconômica, né? E a fantasia, né? E o excesso de seita, né? De pertencimento à seita, né? Das criptos, ele deixa muito difícil que as análises aconteçam e que as coisas realmente, né, você possa tirar o melhor proveito da coisa, né, de você analisar e tirar o melhor proveito. E aí você começa a ver, né, gente, aí você já tem lá a tia Dark dizendo que vai chegar a $1 milhão de Bitcoin, aí você tem aqui já o analista dizendo que vai chegar a 30 mil em 4 semanas, tá? Então é assim, né? Totalmente contra dados de realidade, né? Então ele acha que ele vai chegar a 30 mil em 4 semanas e diz isso depois de um dado de inflação acelerado, onde todas as perspectivas do mercado elas se modificaram a partir desse dado. Mas ele ainda continua achando que 30 mil está no jogo, né?
Aí a gente olha, tá, pessoal? E aí volta no começo do vídeo, tá? Que tudo isso aqui que eu tô falando, uma coisa está relacionada à outra, é que a gente está vendo um processo de manipulação, né? A gente está vendo uma queda de liquidez, tá, gente? Então, assim, galera tá tirando dinheiro, principalmente da Binance, tá? Então, o pessoal tá tirando dinheiro da Binance. Não tá usando mais o BUSD, caiu bastante, né? Tá tirando dinheiro da Binance. Tá caindo liquidez no mercado, mas não é só na Binance, no mercado como um todo tá perdendo liquidez. E aí, como é que você pode empurrar algo para cima sem liquidez? Tá? Não tem muita lógica o que está acontecendo, né? O que você tem é esses fundos aqui empurrando, né? Empurrando. Então, não são coisas orgânicas, assim. Não é o mercado que está entrando em alta porque as coisas estão melhorando e as pessoas estão com dinheiro para investir em mercados de risco. Não é isso que está acontecendo na realidade. Tá? Então, é uma coisa bem estranha, assim, de ver, tá, gente? E eu fico meio preocupado com isso, né? Porque quando a gente olha essa situação, o que acontece é que quanto mais se prorroga essa situação, tá? Quanto mais, né, fica esse jogo pesado, mais a liquidez vai sendo retirada, né? E o dia que a coisa cair, gente, né, cai com tudo, né? Vai lá pro buraco. E se vai pro buraco muito rápido, e esse que é um dos problemas que eu vejo, o sistema pode colapsar, né? Então você pode ter até Binance com problemas, né? O sistema todo pode colapsar. A título até de comprometimento, eu tô fora da Binance, tá? Não tenho nada mais da Binance, nada. Então, assim, você entendeu, gente? A coisa pode cair de uma determinada vez quando, né, fica essa enrolação, e na hora que as pessoas entram realmente em capitulação, resolvem sair, que o sistema pode não ter liquidez. O Tesouro Americano emitiu um comunicado para os bancos americanos avisando dos riscos, né, da questão da liquidez nas criptos. Por quê? Porque pode tem gente, entendeu, pessoal? Um efeito manada, a galera querer tirar o dinheiro e não ter dinheiro, né? Então é para vocês pensarem bastante, sabe? Né? Avaliarem, colocarem de maneira segura, ficarem de fora do mercado, que eu acho que é a melhor opção no momento. Eu já tô pô, mas você já tá 1 ano falando nisso. Eu acho que, gente, é aquilo, é esperar, né? É ficar olhando de fora. Eu não sei o que mais fazer. Aí você vê, né? Olha só, né? Se um analista da Bloomberg, tá falando que vai cair, gente, olha, eu assim, pessoal, é a primeira vez, tá? Em 2 anos que eu acompanho, né, cripto, diariamente, que eu vejo uma questão de um analista da Bloomberg dizer que o mercado permanece em tendência de baixa, tá? É a primeira vez que eu vejo. Então, gente, olha, sei lá, pessoal. Eu teria muito cuidado. Ele fala aqui da dificuldade, né, do Bitcoin passando os 25 mil, os ventos contrários permanecem fortes, né? Não lute contra o Fed, tá, pessoal? E daí eu levaria em atenção, porque assim, eu nunca vi, tá, gente, algum analista da Bloomberg falar que o mercado permanece para baixo. Eles sempre estão dando aquela ajudinha, aquela empurradinha para cima. Eles estão falando isso, olha, eu levaria a sério, né? E assim, né, galera, eu acho que, tá, até você ver aqui, ó, no meio aqui, ó, artigo relacionado, ó, Bitcoin visa 25% da riqueza mundial em nova previsão de preço para 10 milhões, olha aí. Assim, galera, sabe? Se ele tá aqui no 25 mil e ele vai chegar no 10 milhões, você tem tempo para comprar ainda. Então, tranquilo, você tá bem na fita. Você tá no jogo, tá? Então, assim, não precisa ter FOMO, né? Só que assim, né? É aquilo, a gente viu em 2021, tá? Ano que a economia americana tava bombando e o pessoal colocando tudo que podia de dinheiro, recebendo auxílio de todo lado, gente.
Bitcoin não passou de 69 mil no final do ano. Com Elon Musk apoiando, tinha da ARK, o Blue Chip Censurator lá do TikTok, do TikTok não, do Twitter. A galera toda empurrando, gente. Saindo notícia e tudo. E, né, Super Bowl, gastaram maior grana no Super Bowl de propaganda. Colocaram todo mundo para fazer propaganda. E não passou de 69 mil. Então vocês imaginam, gente, né? Se não for por motivo de manipulação, claro que como é que vai chegar isso manipulado, né? Tem minhas dúvidas. Como é que você empurra isso para cima nessas circunstâncias que a gente está olhando tudo descendo? Tá, pessoal? Então acho que assim, essa análise que eu tenho para agora, eu ando estudando bastante fundamentos, tá? Entrando em algumas leituras mais profundas que eu quero, conforme elas forem avançando, falando aqui com vocês sobre elas. E aí a gente formando, né, um cabedal, um repertório mais aprofundado, né, de entendimento sobre esse mercado aqui. Porque é isso que a gente tem que ter. Se a gente não tem um entendimento maior, não adianta, né? Ficar aí escutando igual zumbis, né? Ah, olha lá, né? A cripto vai te salvar, né? Do mercado, do governo. Sabe, cara, isso aí, porra, isso é zumbi, né? Repetindo. É só um papagaio. Ele não entendeu nada do jogo ainda, ele é só um papagaio. Né? A capacidade dele de refletir sobre o que está acontecendo está muito baixa ainda. Está muito limitada, né? E não dá para esperar que seja além disso, né? Não tem expectativa nenhuma além disso. Mas eu acho que se você chegou, principalmente até esse momento desse áudio aqui, e está entendendo o que eu estou explicando, significa que a sua capacidade intelectual é mais elevada. Então, sou o professor Smartness e até nos próximos vídeos.